Você já sentiu aquele nó na garganta depois de ser traído por alguém em quem confiava? Já ficou noites em claro ensaiando respostas, imaginando o que poderia ter dito ou feito diferente? E o pior, já percebeu que mesmo com o tempo passando, certas feridas ainda te controlam? A verdade é que quase todo mundo carrega um nome que ainda machuca, uma lembrança que ainda queima, uma injustiça que ainda grita por reparo. Mas e se eu te dissesse que continuar alimentando esse ressentimento é exatamente o que mantém o poder do outro sobre você? Este vídeo não é sobre vingança, é sobre libertação. Não é sobre dar o troco, é sobre se tornar tão forte, tão centrado, tão inabalável, que ninguém mais tenha o poder de te ferir de novo. A filosofia estoica, praticada por imperadores como Marco Aurélio e sábios como Epicteto e Sêneca, nos mostra que a verdadeira vitória sobre quem nos prejudicou não está em machucá-los de volta. Está em ser tão superior que eles não têm mais lugar na sua mente, no seu coração ou na sua vida. Se você já se cansou de repetir diálogos mentais, de remoer mágoas, de fingir que superou enquanto por dentro ainda dói, este vídeo vai virar uma chave na sua mente. Aqui você vai aprender como transformar a dor em poder, o silêncio em resposta e sua ausência em um grito de liberdade. E tudo isso com estratégias práticas, reais e aplicáveis hoje mesmo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e comenta aqui embaixo. Você já foi ferido por alguém que achava que podia confiar? E se quiser ir mais fundo, o link no comentário fixado tem um material exclusivo que vai te ensinar como virar o jogo emocionalmente, com base na sabedoria dos maiores mestres do estoicismo. Porque agora, meu amigo, é a sua vez de vencer. Mas não como eles esperam. Você vai vencer do seu jeito, com classe, inteligência e poder. Respira fundo. O primeiro passo começa agora. Vencendo quem te prejudica. A maioria das pessoas acredita que vencer quem te prejudica é fazer com que essa pessoa sinta o mesmo que você sentiu. Que pague, que se arrependa, que veja o seu sucesso e se consuma em inveja. Mas essa visão é rasa e perigosa. Porque quando sua vitória depende da reação do outro, ela deixa de ser sua. Você ainda está preso ao jogo emocional que essa pessoa iniciou. E, pior, continua girando em torno dela. O estoicismo ensina que a verdadeira vitória começa quando você tira essa pessoa do centro da sua vida. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força." A vitória real é silenciosa, sólida e interna. Não é sobre fazer o outro sofrer. É sobre não sofrer, mas por causa dele. É quando o nome que antes te causava dor, agora te causa indiferença. E não porque você apagou o passado, mas porque evoluiu a ponto de ele não te definir mais. Imagine alguém que tentou te derrubar. Essa pessoa provavelmente esperava sua queda, sua reação impulsiva, sua tentativa de revidar. O que ela não espera é o seu silêncio, sua evolução, sua capacidade de seguir em frente com dignidade. Isso é insuportável para quem vive de provocar, porque quem te ataca quer controle, quer te manter preso numa batalha que só alimenta o ego dela. Mas quando você sai do jogo, ela perde o poder. Sêneca dizia: "A melhor vingança é não se parecer com o seu inimigo." Isso significa manter sua postura, seus valores e seu caminho, mesmo quando a dor tenta te transformar em alguém que você não é. Vencer é seguir em frente com classe, enquanto o outro continua preso ao próprio veneno. É mostrar, sem precisar, dizer uma palavra que você cresceu tanto que aquilo tudo ficou pequeno demais para te atingir. Essa mudança de mentalidade exige coragem.
porque ela quebra o ciclo da reação automática, do impulso de se justificar, da vontade de provar algo. Mas quando você consegue se afastar e olhar tudo com distanciamento emocional, percebe que o verdadeiro troféu não é ver o outro se dar mal. É conquistar uma paz que ele nunca vai alcançar, exatamente porque ainda está preso ao próprio ódio. E é aí que você percebe. Você venceu, quando o que antes te machucava, agora te fortalece. Quando o que antes te prendia, agora te liberta. E quando o que antes era motivo de dor, se transforma em impulso para construir a melhor versão de si mesmo, sem precisar que ninguém veja, entenda ou valide. O primeiro erro de quem foi ferido. Quando alguém nos machuca, a primeira reação é quase sempre emocional. A raiva surge como um grito por justiça, uma tentativa desesperada de mostrar que estamos no controle, que não somos fracos. Mas é justamente aí que a maioria tropeça. Porque ao reagir com raiva, você está entregando o controle da sua mente exatamente para quem te feriu. Está se tornando um joguete na mão de quem já provou que não se importa com o seu bem-estar. Epicteto, com sua sabedoria afiada, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando você reage com raiva, está reforçando a importância daquela pessoa, daquela atitude, daquela injustiça. Está dizendo com sua atitude: você ainda tem poder sobre mim. E essa é a última coisa que você deveria querer transmitir a quem te machucou. A raiva, quando não é domada, se transforma em autossabotagem. Você começa a agir por impulso, toma decisões precipitadas, diz o que não queria dizer e depois se culpa. Isso afeta sua imagem, suas relações, sua paz. E o pior, te transforma em alguém que você não reconhece. Porque, no fundo, você sabe que o seu valor não está em gritar mais alto, e sim em se manter firme quando o mundo tenta te desequilibrar. Pensa comigo. Quem tem mais poder? O que reage com fúria a cada ataque ou o que observa em silêncio, escolhe seus movimentos com sabedoria e age apenas quando necessário? O primeiro é previsível, o segundo é perigoso. Porque ele não é movido por emoções, ele é guiado, pela razão. E nesse jogo, quem pensa com calma, vence. Reagir com raiva dá ao outro exatamente o que ele quer. Sua atenção, sua energia, seu foco. Você se envolve emocionalmente e, sem perceber, alimenta o ego de quem tentou te provocar. E sabe qual é o antídoto? A frieza estratégica. A serenidade que vem de quem sabe que não precisa provar nada, porque já entendeu que seu valor não está em vencer discussões, mas em vencer a si mesmo. Quando você escolhe não reagir com raiva, você não está sendo fraco, está sendo mestre de si, está dizendo ao mundo com atitudes que você não é controlado pelo que os outros fazem, mas sim pela sua própria consciência. E essa é a base de toda grande transformação estoica, o domínio total sobre si mesmo. A partir daqui, tudo muda. A dor como combustível para a transformação. A dor, por mais cruel que pareça, carrega um potencial gigantesco de transformação. Só que a maioria desperdiça esse poder. Por quê? Porque prefere usar a dor para justificar o ódio, a preguiça, o vitimismo. Mas os estoicos faziam o oposto, transformavam cada golpe da vida em uma forja de caráter. Sêneca dizia: é nos momentos de dificuldade que se conhece o verdadeiro valor de um homem. E é nessa hora que você tem a chance de virar o jogo. Não contra quem te feriu, mas a seu favor. A dor que você sente agora pode ser a força que vai te impulsionar a sair do lugar. Pode te empurrar para fora da zona de conforto, te obrigar a olhar para dentro, a perceber que você precisa se fortalecer. E isso não é papo de autoajuda, é um processo real, vivido por milhares que decidiram parar de chorar pelos cantos e começaram a usar cada lágrima como impulso
para se reerguer. Quando você decide transformar a dor em disciplina, tudo muda. Você para de buscar respostas no outro, para de querer explicações ou pedidos de desculpa e começa a construir algo só seu, uma vida sólida, autêntica, impenetrável. É nesse momento que o outro perde totalmente o poder, porque você saiu da posição de vítima e assumiu o papel de arquiteto do seu próprio destino. A dor te alerta para o que precisa mudar. Mostra onde estão suas fragilidades, onde você permitiu demais, confiou demais, se entregou demais. E ao invés de negar isso, você pode usar essa consciência para se reconstruir com bases mais firmes. Isso não é frieza, é inteligência emocional. É escolher crescer ao invés de se consumir. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Ou seja, é na dor que você descobre quem realmente é. Quando tudo vai bem, qualquer um parece forte. Mas quando tudo desaba, só os que dominam a si mesmos conseguem se levantar com mais força do que antes. Se você está sofrendo agora, saiba, essa dor pode ser o seu ponto de virada. Mas só se você decidir que ela não vai te definir, e sim te transformar. Use essa dor, trabalhe em silêncio, cresça em segredo. E quando menos esperarem, você será a prova viva de que nada nem ninguém pode destruir quem decide se reconstruir. Ignorar não é fraqueza, é estratégia de poder. Em um mundo onde todo mundo quer dar a última palavra, responder na hora, provar um ponto, ignorar parece fraqueza. Mas essa é uma das maiores armadilhas emocionais que você pode cair. Porque quem provoca, espera sua reação. E quando você reage, você confirma que aquilo te atingiu. Agora, quando você ignora, você desarma, você quebra o ciclo, você toma o controle da situação. E isso, meu amigo, exige uma força que poucos têm. Os estoicos sabiam disso. Epicteto ensinava: quando alguém te irritar, saiba que é o seu julgamento que está irritado. Ou seja, o que te afeta não é o que foi dito, mas a importância que você dá àquilo. Ignorar não é fingir que não se importa, é escolher deliberadamente não se envolver no jogo emocional que querem te arrastar. É proteger sua paz como quem protege um tesouro. Pensa na última vez que alguém tentou te provocar. Agora, imagina se, ao invés de rebater, você apenas observasse. Silêncio, postura, frieza. Essa atitude não só preserva sua energia, como mostra maturidade. Mostra que você está num nível acima. Ignorar não é omissão, é inteligência emocional pura. É quando você entende que certas provocações não merecem resposta, merecem esquecimento. Quem te feriu quer saber que ainda tem poder, que ainda mexe com você, que ainda ocupa um espaço dentro da sua mente. E é por isso que o desprezo é tão poderoso, porque ele mata exatamente o que o outro quer manter vivo: sua atenção. Quando você para de reagir, você começa a vencer. Claro, ignorar nem sempre é fácil. O ego quer justiça, quer mostrar que está certo, quer provar força. Mas o que é mais poderoso, se envolver em cada ataque pequeno ou manter-se firme, frio e centrado no que realmente importa? A resposta está na sua maturidade emocional e no quanto você valoriza sua paz mais do que uma vitória momentânea em uma discussão inútil. Ignorar é estratégico. É uma forma silenciosa de dizer: você não é importante o suficiente para afetar meu mundo. E isso dói mais do que qualquer ofensa. É uma humilhação sem palavras, uma demonstração de poder sem esforço. Quem aprende a ignorar com elegância domina o jogo, porque já entendeu que o verdadeiro poder está no controle absoluto de si mesmo, e não em vencer brigas pequenas com pessoas pequenas. Como se blindar emocionalmente e não se abalar mais?
Você já percebeu como algumas pessoas parecem ser à prova de críticas, fofocas, provocações? Como se nada as tirasse do eixo. Isso não é sorte, nem frieza natural. É construção. É treino. E você pode desenvolver essa blindagem emocional também. A primeira coisa que precisa entender é: se você não fortalecer sua mente, o mundo vai fazer isso por você. E da pior forma. Vai te dobrar, te provocar, te pressionar, até que você aprenda. Os estoicos eram mestres nesse treinamento mental. Marco Aurélio repetia a si mesmo: se é suportável, então suporte, pare de reclamar. Essa frase, embora simples, é brutalmente poderosa. Ela nos lembra que o sofrimento vem da resistência mental, não do fato em si. Quando você se prepara psicologicamente para o caos, ele perde o impacto. Quando você espera o golpe, ele não te derruba. A blindagem emocional começa com a forma como você interpreta os eventos. Não é sobre negar a dor, mas sobre escolher o significado que você dá a ela. Alguém te criticou? Isso é um ataque, ou uma oportunidade de observar como você reage. Alguém te traiu? Isso é o fim do mundo ou o começo de um novo ciclo mais consciente. O estoico não se faz de vítima. Ele assume responsabilidade total sobre o que sente. Outro ponto fundamental: limite o acesso que as pessoas têm à sua energia. Blindar-se emocionalmente não é se isolar, mas ser seletivo. Quem entra na sua mente, no seu coração, na sua rotina? Se você permite que qualquer um influencie seu humor, sua autoestima, sua direção, você está entregando sua liberdade emocional de bandeja e depois se pergunta por que vive em conflito interno. Quer se blindar de verdade? Crie rituais de fortalecimento, meditação, leitura, silêncio intencional, escrever seus pensamentos, praticar gratidão realista. Isso não é bobagem. Isso é treino mental diário. É escudo psicológico contra a mediocridade alheia. Porque quando você está centrado, ninguém te tira da rota com um comentário ou uma atitude vazia. Quando você se torna emocionalmente blindado, o jogo muda. O que antes te abalava, agora te fortalece. O que antes te irritava, agora te ensina. E o que antes te fazia perder o controle, agora só te lembra do quanto você cresceu. Essa força não se compra, não se herda, se constrói. Um dia de cada vez, uma decisão por vez, até o mundo perceber, nada mais te quebra. O poder da ausência. Existe um tipo de resposta que não usa palavras, não precisa de postagens, nem de indiretas. É quando você simplesmente some, silenciosamente, sem avisos, sem drama. E ao invés de buscar atenção, você foca em evolução. Esse é um dos maiores poderes que você pode usar contra quem te feriu, a sua ausência. Porque a presença constante alimenta a expectativa. Mas a ausência inesperada destrói. E quando ela é acompanhada de transformação pessoal, vira uma mensagem brutal. Eu não preciso de você nem da sua aprovação. O silêncio é subestimado por quem é inseguro, mas valorizado por quem está em paz. Epicteto nos lembra: se você quer ser inabalável, não diga aos outros o que você é, mostre. Quando você desaparece e trabalha em si mesmo, você tira do outro toda a munição. Não tem mais com quem discutir, criticar ou manipular. Isso, para o manipulador, é tortura, porque ele precisa de reação para se alimentar. Sumir não é fugir, é se proteger, é sair do campo de guerra para se preparar melhor. Enquanto o outro continua nos mesmos padrões, preso aos próprios ciclos, você está evoluindo, trabalhando, crescendo, lapidando-se em silêncio. E o melhor, sem precisar provar nada. Porque quem realmente evolui não precisa gritar. O resultado fala por si. E quando sua nova versão aparece, ela não precisa dizer uma palavra. A maturidade
A serenidade, a clareza nos olhos, o foco, tudo isso comunica muito mais do que qualquer discurso. Quem tentou te diminuir vai perceber no fundo que perdeu. E não porque você tentou se vingar, mas porque você cresceu tanto que a própria existência dele se tornou irrelevante no seu mundo. Desaparecer por um tempo é um ato de poder. É você se dar o direito de não reagir, não se justificar, não se explicar. É você se priorizar, se curar, se reconstruir em paz. E quando voltar, se voltar, você volta tão forte, tão calmo e tão diferente, que quem tentou te ferir nem vai mais saber como lidar com você. Esse é o poder da ausência. Ela fere mais do que 1000 palavras, porque ela mostra com clareza que você escolheu a si mesmo, que você se afastou não por fraqueza, mas por força, e que, nesse tempo longe, você fez o que ninguém esperava. Se transformou na sua melhor versão, sem plateia, sem aprovação, sem precisar vencer ninguém além de si mesmo. Prove o contrário de tudo que disseram sobre você. Nada cala mais uma crítica do que uma vida bem vivida. Nenhuma resposta é mais forte do que um resultado concreto. E o melhor contra-ataque a quem te feriu, desacreditou ou tentou te diminuir é o seu sucesso. Mas não qualquer sucesso, não aquele que busca aplauso, validação ou exibição. Estou falando de um sucesso silencioso, sólido, real. Um estilo de vida que desmente, sem esforço, tudo que disseram sobre você. Sêneca dizia: a maior vingança é não ser igual a quem te feriu. E eu complemento: a maior vitória é viver de tal forma que quem tentou te rotular, hoje não consegue nem te alcançar. Porque enquanto essa pessoa permanece presa em julgamentos, você construiu uma realidade que fala por si. Uma rotina com propósito, paz, dignidade, progresso. Isso é o que humilha de verdade. O contraste entre quem você se tornou e quem eles juravam que você era. Lembra de tudo que disseram sobre você? Que você não ia conseguir, que era fraco, que era instável, que precisava deles? Guarde, não como mágoa, mas como combustível. Cada palavra negativa pode virar um tijolo na construção da sua nova versão. Não para provar algo aos outros, mas para se provar que você é muito mais do que te fizeram acreditar. Essa construção exige foco, exige silêncio, exige que você pare de tentar se explicar para quem não quer te entender. Você não precisa responder tudo com palavras. Responda com escolhas, com hábitos, com atitudes, com resultados. Quando você escolhe uma vida alinhada com seus valores, você começa a emanar uma confiança que ninguém pode tirar. E o mais bonito disso tudo é que chega um momento em que você para até de lembrar quem te feriu. Porque a vida que você construiu está tão boa, tão leve, tão rica de sentido, que você simplesmente não tem mais tempo para carregar peso morto. O passado fica pequeno diante da imensidão de quem você se tornou. E nesse ponto, você venceu de uma forma que nem dá para comparar. Então não tente provar, construa, não tente convencer, evolua. E que cada passo que você dá em direção a uma vida mais forte, mais centrada e mais sua, seja a resposta mais alta e clara que alguém pode dar. Viver tão bem que qualquer julgamento vira ruído irrelevante. Evite a armadilha de mostrar que venceu. Existe um erro silencioso que muita gente comete depois de passar por dor, rejeição ou traição. Querer mostrar que venceu. Postar mais, ostentar, provocar indiretamente, usar o sucesso como uma forma de se vingar. Parece vitória, mas é prisão disfarçada, porque quando você sente necessidade de mostrar, é sinal de que ainda está preso à opinião de quem te feriu. Isso não é liberdade, é dependência emocional maquiada de autoestima. A filosofia estoica nos alerta:
Tudo que você faz para impressionar os outros te enfraquece. Marco Aurélio escreveu: "O que não é útil para a colmeia não é útil para a abelha." Traduzindo, o que não serve ao seu propósito real só serve ao ego. E o ego, quando não é domado, te transforma em um refém da validação externa. Você troca sua paz por likes, sua evolução por aprovação, sua autenticidade por um teatro. Mostrar que venceu é uma forma de gritar: ainda me importo com o que você pensa. E isso entrega seu poder de volta ao outro. Você acha que está vencendo, mas na verdade está reagindo. Você está se movendo ainda em torno do que aconteceu e não do que você realmente deseja construir. E sabe qual o maior sinal de que você realmente venceu? É quando você nem sente mais vontade de mostrar. Quem realmente se reconstrói não precisa provar nada. A vida que você vive, a paz que você sente, a clareza com que você enxerga o mundo, tudo isso já comunica sua força. E quem te conhece sente isso sem que você diga uma palavra. Já quem te feriu vai perceber, cedo ou tarde. E quando perceber, não terá mais acesso a você. Porque você já foi tão longe que nem existe mais um canal de comunicação emocional. O desejo de mostrar é compreensível. A gente quer que o mundo veja o quanto superamos. Mas maturidade emocional é entender que a melhor recompensa é viver bem, mesmo que ninguém veja. Porque você sabe, você sente, e isso é suficiente. A ausência de necessidade de provar já é por si só um sinal de força. Então cuidado com essa armadilha. Ela é tentadora, mas te prende. Seja tão centrado, tão focado, tão comprometido com sua evolução, que mostrar se torne irrelevante. Quem precisa saber vai sentir, e quem não precisa não merece. Perdoar é mais poderoso do que se vingar. Perdoar. Só essa palavra já dá um nó em quem ainda sente a dor de uma traição, de uma decepção profunda ou de uma injustiça que parecia imperdoável. Porque perdoar, à primeira vista, parece perdoar o erro do outro. Parece aceitar o que foi feito. Parece esquecer o que machucou. Mas não é nada disso. Perdoar, no estoicismo, é uma escolha de força, não de fraqueza. É libertar-se da prisão emocional que o outro criou dentro de você. Sêneca dizia: a raiva é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. E é exatamente isso que acontece quando decidimos alimentar o rancor. A vingança pode até parecer satisfatória por um momento, mas ela te prende no mesmo ciclo do agressor. Te coloca no mesmo nível. E o pior, consome sua energia, sua paz, seu foco. O perdão, por outro lado, não é um presente para quem te feriu. É um presente para você. É quando você diz: eu me recuso a carregar esse peso. Perdoar não é conviver. Não é permitir que a pessoa volte. Não é fingir que não aconteceu. É olhar o passado com consciência e dizer: isso não me controla mais. É tirar o outro do centro das suas emoções. É colocar ponto final em um capítulo que já deveria ter sido encerrado há muito tempo. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você fica leve, você avança, você respira de novo. Muita gente confunde perdão com fraqueza, mas o perdão é uma das provas mais altas de domínio pessoal. Você só perdoa de verdade quando é forte o suficiente para entender que carregar ódio é perder tempo de vida, que querer revanche é desperdiçar energia que poderia estar sendo usada para construir algo novo, e que seguir em frente é mais importante do que ganhar uma guerra emocional que nunca vai ter um vencedor real. Marco Aurélio nos lembra: a melhor maneira de se vingar é não se tornar igual àqueles que te prejudicaram. O perdão é essa escolha. É dizer: eu não sou como você. Eu não reajo da mesma forma. Eu sou maior que isso. E isso, para quem te feriu, é a derrota definitiva, porque você mostra com maturidade que já não existe mais espaço para aquela pessoa dentro de você.
Você não precisa esquecer o que aconteceu, mas precisa decidir o que fazer com essa memória. E quando você escolhe perdoar, você está, na verdade, escolhendo viver. Viver leve, viver livre, viver com a clareza de quem já entendeu que a verdadeira vitória é emocional. E que ninguém mais tem o direito de viver dentro da sua cabeça, a não ser você mesmo. A vingança mais poderosa. Você sabe que venceu de verdade quando aquela pessoa que um dia te tirou o sono, hoje não ocupa nem um segundo da sua mente. Não por desprezo, mas por irrelevância, porque a maior vingança que existe não é o sucesso escancarado, nem o perdão declarado. É o esquecimento natural. É a paz tão sólida que nem o nome do outro provoca reação. Isso sim é liberdade total. Marco Aurélio nos ensinou algo poderoso. É tolice viver a vida carregando no coração o peso dos outros. E é exatamente isso que acontece quando você insiste em manter vivo dentro de si quem só te trouxe dor. Toda vez que você lembra com raiva, comenta com rancor, pensa com revolta, você está revivendo aquilo e mantendo o vínculo, mesmo que não perceba, mesmo que diga que superou. A verdadeira superação é o silêncio emocional, é o esquecimento espontâneo. Você começa a perceber essa virada quando não sente mais necessidade de respostas, quando não busca mais justiça, quando nem pensa em mostrar nada. Você simplesmente está vivendo, avançando, evoluindo, e a vida nova que você construiu é tão rica em significado, tão cheia de novos vínculos, novos desafios, novas conquistas, que não sobra espaço para gente antiga que te puxava para baixo. O mais interessante é que, quando você atinge esse nível, quem te feriu sente. Sente a ausência da sua reação, da sua presença, da sua atenção. E esse vazio para essas pessoas é insuportável, porque mostra que elas não têm mais lugar na sua vida. Não por vingança, mas porque você cresceu. E nesse crescimento, elas simplesmente deixaram de caber. Não se trata de esquecer como se nada tivesse acontecido. Se trata de não precisar, mas lembrar. É diferente. É quando você entendeu tanto, aprendeu tanto, se fortaleceu tanto, que o passado perdeu o poder. O seu foco está no agora, no que está construindo, em quem está se tornando. E isso faz com que tudo o que foi destrutivo fique pequeno, distante, inofensivo. Essa é a vingança mais poderosa que existe. Seguir a vida sem carregar ninguém nas costas. Sem carregar vozes antigas, julgamentos ultrapassados, mágoas congeladas. Quem te feriu não merece mais sua atenção. E você merece muito mais do que ficar revivendo aquilo. Mantenha sua mente limpa, seu coração leve e sua energia onde realmente importa, em você. Você chegou até aqui e isso já mostra algo importante. Você não quer mais viver preso à dor, ao passado, à necessidade de provar nada para ninguém. Você quer algo maior, paz, liberdade emocional, respeito próprio. E agora você sabe, a verdadeira vitória sobre quem te feriu não está em fazer o outro sofrer. Está em crescer tanto, em silêncio, que nem sobra espaço para vingança. A gente começou falando sobre a dor de ser ferido, sobre aquele impulso de reagir, de responder, de mostrar força. Mas, ao longo do caminho, você aprendeu que o silêncio é mais poderoso que o grito, que o afastamento é mais eficaz do que o confronto e que construir uma vida de valor, centrada em si mesmo, é a melhor resposta que você pode dar ao mundo. Você viu que reagir com raiva é cair na armadilha, que transformar dor em disciplina é libertador, que ignorar com elegância é um golpe que o outro nunca espera, que evoluir em silêncio é estratégia, que viver bem sem querer mostrar é a resposta mais destruidora para quem tentou te ver, fracassar, e que perdoar ou até esquecer não é um favor ao outro, mas um presente a si mesmo. Agora é com você,
Comece hoje. Não espere se sentir pronto. Dê um passo de cada vez. Se afaste, silencie, construa e nunca mais permita que ninguém viva de graça dentro da sua cabeça. Você é mais forte do que imagina, mais valioso do que disseram e mais livre do que qualquer provocação tenta te fazer acreditar. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Curte, comenta aqui embaixo como esse conteúdo bateu em você e se inscreve no canal para continuar essa jornada estoica com a gente. E não esquece, tem um conteúdo exclusivo no comentário fixado que vai aprofundar ainda mais tudo que falamos aqui. Seja frio, seja firme, seja livre, porque a verdadeira vitória é emocional e ela já está ao seu alcance.